Vamos começar mais uma aula hoje com uma participação especial aqui, fiscal. E para a aula de hoje, deixa eu passar primeiro num conceito que a gente já viu, né, mas eu vou passar rapidinho para a gente chegar no conceito que a gente quer. A gente estudou até agora lá em Aprendizagem de Máquina 1, né, quem fez comigo, etc. A gente estudou problemas de classificação binária e multiclasse. Então, na binária, é quando você tem um atributo-alvo, e esse atributo-alvo só pode ter dois valores. Geralmente é verdadeiro ou falso. Vou atribuir ou vou conceder crédito para esse cliente, sim ou não, né? Vou contribuir, tá difícil, hein? Eu vou fornecer o crédito verdadeiro ou falso, tá? O problema multiclasse também é um problema que tem um atributo-alvo. Nesse caso, a gente pode atribuir um número pré-definido aí de valores diferentes para esse atributo de classe. Esse número maior do que 2 configura a classificação multiclasse. Né? Então a gente já viu, é algo desse tipo aqui. A gente tem lá os nossos atributos, atributo 1, 2, 3, m e tal. A gente tem uma classe que é 0 ou 1, então isso aqui é uma classificação binária. Né? Se para cada exemplo aqui, né, com seus valores de atributo, etc., a gente puder atribuir uma classe 0, 3, 5, 7, 2 ou então rato, gato, cachorro, etc., isso é uma classificação multiclasse. No exemplo dos animais aí, só para dizer que isso aqui não necessariamente precisa ser binário, você pode ter a classificação assim, né? É gato ou rato, gato ou rato, gato ou rato, gato ou rato, certo? Aqui eu poderia simplesmente fazer um binarizer aqui no da esquerda, que é a binária, né? Então gato seria 1 e rato seria 0 ou vice-versa. Então dá na mesma. Beleza, todos os algoritmos que a gente viu até aqui conseguem lidar com classificação binária de forma direta, né? Nem todos com classificação multiclasse. Tem vários algoritmos que não conseguem, e SVM é um exemplo clássico disso, né? Mas e agora? Como é que a gente faz? E aí você pode argumentar o seguinte, mas eu já usei SVM para multiclasse. Tudo bem, é porque a gente adapta o classificador que é binário para o cenário de multiclasse. E aí tem várias técnicas, né? Tem o one versus all versus all, tem os codificadores, tipo o ECOC, né? E um exemplo, né? O one versus all, você pega uma classe e fala, esse aqui é positivo e todos os outros, as outras são negativas. Aí você cria um SVM para aquilo lá e depois você recompõe a sua decisão. All versus all, você faz todos os pares e assim por diante. Também não é o ponto dessa aula aqui. O ponto é, para você sair do problema da classificação binária para multiclasse, você tem que ter alguma técnica aí para pegar esse classificador que é binário e transformar ele, adaptar ele para o caso multiclasse. Só que aí existem outros problemas que a gente vai abordar que não são binários, que não são multiclasse. Nessa aula especificamente a gente vai falar sobre classificação multirótulo. Tá? Então, tanto na binária quanto na multiclasse, a gente tem um único atributo-alvo. Na classificação multirótulo, a gente pode ter quantos rótulos a gente quiser. Tudo bem, é dentro de um conjunto pré-definido, mas a gente pode ter quantos rótulos a gente quiser associado a cada um dos exemplos. Né? Então eu tenho mais de um atributo-alvo, na verdade depende de como eu estou olhando para o problema. Tá? Existem o caso também de regressão multi-objetivo, existe regressão multi-output, chama de diversos nomes diferentes, às vezes otimização multi-objetivo, dependendo de como você está olhando, tá? Mas o ponto é, quando você quer otimizar, quando você quer melhorar o seu modelo para dois ou mais alvos que são numéricos, né? Então, assim como a classificação multirótulo é para classificação, esse cara é para regressão. A gente vai ver depois isso numa próxima aula, classificação hierárquica, né? Aí a gente não tem mais simplesmente ali rótulos, a gente tem uma taxonomia e eu quero achar onde eu estou na minha taxonomia. E aí você pode começar a complicar e colocar alguma coisa com um nome que já é mais genérico, multi-saída. Geralmente quando se fala de multi-saída está falando de vários problemas, são várias classes e todas essas classes podem ser multiclasse. Então é mais ou menos como se fosse juntasse tudo aí, né? Então é como se fosse multirótulo, quer dizer, você não tem só um atributo-alvo, e tem um pouco do multiclasse, que cada atributo-alvo não é necessariamente binário. Bom, como eu falei, a gente vai focar na classificação multirótulo, e aí eu acho que é fácil de ver com exemplos práticos, né? Então, música, filme, etc., pode ter mais de um gênero, além de outras tags. Eu coloquei como exemplo aqui um baita de um filme, 8.6, muito pouco, né? O Alto da Compadecida, você vai lá no IMDb, aí você vê que os gêneros deles são aventura e comédia. Faz sentido. Podia ser várias outras coisas aí também. Mas pelo menos esses dois fazem bastante sentido, né? Na música você pode ter músicas de vários gêneros, você pode ter outras tags associadas, né? Então aqui nesse caso poderia ter a tag Brasil,
poderia ter a tag, sei lá, filme de livro e coisas do tipo. Tá? E você poderia ter cada um dos filmes associado a um ou mais gênero, um ou mais tags e assim por diante. Pode até ser nenhum também em alguns casos. Tá? Outro exemplo, né, aí já puxando para outros tipos de dados que a gente vai ver aqui nesse curso, então uma foto. Uma foto pode ter vários objetos, eu quero identificar todos eles. Então eu não quero classificar uma foto como sendo uma única coisa, mas eu quero dizer tudo o que tem ali dentro. Eu vou mostrar exemplo depois. Uma proteína, né, a gente já viu na aula anterior um exemplinho bobo lá de uma proteína. E aí lá ele falava se era membro ou não membro de uma família, mas eu posso pensar que uma proteína tem mais de uma função, uma ou mais funções, onde ela estiver atuando. Um artigo científico, né, agora pensando em texto, estou categorizando artigos científicos, pode ser notícia, pode ser qualquer coisa, tá? No caso de artigo científico, pode ser multidisciplinar. Então posso falar que aquele artigo é da computação e é da medicina, e assim por diante. E pode ser da física, pode ser de várias coisas ao mesmo tempo. E aí, para a gente lidar com a classificação multirótulo, a gente tem várias formas diferentes de fazer isso, tá? Eu vou passar pelas principais aqui e já adianto o seguinte, eu vou dar um overview da coisa, porque quando você fala de classificação multirótulo, dava para dar um curso inteiro só disso. Na verdade, na aprendizagem de máquina, várias coisas são assim. E esse é um desses casos, tá? Eu vou começar por uma técnica que é bastante utilizada e ela é uma técnica que engloba muitos algoritmos, tá? Que é a transformação do problema. A transformação do problema, você muda a cara do problema, tá? Como que se faz isso? Esse é o que eu vou dar mais foco, que é o primeiro. Você muda os rótulos de tal forma que você passa a ter problemas monorótulos, ou problemas monorótulo, ou problemas simples rótulo. Você pode transformar também os rótulos. Então, por exemplo, você cria novas classes. Existem embeddings para fazer isso. Eu vou mostrar uma aqui hoje, tá? Que vocês vão ver, então vai ficar um pouco mais claro. Eu posso fazer algumas coisas como remover exemplo e remover rótulos. Eu não gosto muito disso porque é daquele tipo de coisa que a gente joga fora dados. E dado, apesar de ter um monte, né, difícil ter dado rotulado e etc. Aqui é bom só por causa de você não tem quase nenhum exemplo que é multirótulo. Joga fora esses caras. Ou então joga fora um dos rótulos dele. Né? E também existem decomposições. Então, por exemplo, se você tem um exemplo que é A e B, você faz um dataset que ele é A e você faz um classificador para aquele dataset. E você faz um outro dataset em que aquele cara é B. Aí você faz com outro cara. E dependendo de como você vai decidir quem que é A, quem que é B, se você faz todas as combinações, etc., você chama de decomposição aditiva, multiplicativa. Não vem tanto ao caso aqui. O meu foco vai ser na primeira. Um ponto importante aqui é que todas essas técnicas a gente fala que elas são independentes de algoritmo. Então eu transformo o problema, mas eu não estou dizendo que algoritmo que você tem que utilizar para induzir o seu modelo depois. Você usa o que você quiser. Tá? Vai ficar mais claro quando mostrar que transformações são essas. O caso mais clássico, né, de transformação do problema é transformar os rótulos, especialmente para rótulos binários, que é o clássico BR, né, que é a relevância binária. A gente faz o seguinte, a gente tem K possíveis rótulos para um determinado exemplo. A gente vai lá e cria K classificadores, cada um desses classificadores é binário. Então eu dei o exemplo lá, o Alto da Compadecida, né, dos gêneros. No Alto da Compadecida vai ter assim um atributo alvo terror, eu vou colocar 0 para ele. Vai ter um atributo aventura, eu vou colocar 1. Romance, 0. Esse daí podia ter, né? 1. Mas enfim. Aí comédia, eu coloco 1. E assim por diante. Então eu crio vários atributos alvos. E para cada atributo alvo eu crio um classificador. Né? Então vamos pensar isso aqui. Aqui eu já agreguei todo mundo aqui, essa coluna laranjinha, marronzinha, sei lá aqui. Todos os atributos e seus valores já estão aqui. Né? Então eu tenho exemplo 1, exemplo 2 e assim por diante. E aí nesse exemplo eu tenho um conjunto de 5 rótulos. Então o que eu faço, né, é simplesmente decompor isso assim. Então para o rótulo 1, o exemplo 1 não tinha aquele cara, ele não tem esse rótulo, mas ele tem o 3 e tem o 5. Né? Então, uma vez que eu decompor isso, eu vou ter aqui um novo conjunto de dados com exatamente os mesmos atributos, que para o rótulo 1, o exemplo 1 está com 0. Né? E eu faço isso para o rótulo 2, faço isso para o rótulo 3, 4 e 5. Aqui no rótulo 5, no dataset
que eu estou usando só o rótulo 5, o exemplo 1, que é o mesmo exemplo que o daqui, está com o mesmo rótulo aqui, 1, beleza? E aí eu crio um classificador para esse aqui, um classificador para esse, um para o 3, um para o 4, um para o 5. Isso é o jeito mais simples de fazer e funciona muito bem, obrigado. Tem alguns problemas? É lógico que tem. Ele costuma ser muito desbalanceado. Imagina que você tem um conjunto muito grande de rótulos, então você tem, sei lá, 100 rótulos possíveis, só que cada um dos seus exemplos tem poucos rótulos, né? Tem 5, tem 4, tem até, pode ser até 10, né? O que vai acontecer é que cada um desses novos conjuntos de dados com um rótulo binário, um simples rótulo binário, ele vai ter muito mais zeros do que 1. Na maioria dos exemplos, para a maioria dos rótulos, né, vai ser muito mais zero do que 1. Outra coisa é que ele considera a independência total entre os rótulos, né? Será que não existe uma dependência entre os rótulos? Quer dizer, se tem alguém que está marcado como 1, o outro tem uma probabilidade alta de ser 1 também e vice-versa? E pode ser ao contrário, né? Um está 1, o outro está 0. E assim por diante. Pensa nessa foto aqui, tá? Eu vou usar ela para falar sobre dependência para chegar no próximo algoritmo, que é o encadeamento de classificadores, que é o Classifier Chains, por isso CC. Aqui nesse caso, eu poderia falar, olha, eu estou vendo barcos aqui, né? Mas eu também estou vendo mar, eu estou vendo montanha e etc. Então tem todos esses rótulos nessa imagem. Agora, será que se eu vi um barco, eu não tenho uma chance muito grande de ver mar na minha foto? Qual que é a chance de eu ver um barco e ele tá, sei lá, na oficina, certo? Então existe essa dependência. A dependência é um pouco menor de ver o mar e necessariamente ver o barco. Tá? Então existe uma dependência até numa ordem entre os rótulos. Tá? Montanha. Montanha já é um pouco mais independente. Existe uma chance maior de ver uma montanha quando eu vejo o mar, só que também existe muita foto de montanha que não tem mar nenhum. Tá? Então aqui a independência já é menor. O Classifier Chains, o CC, ele considera a ordem dessas dependências para montar um algoritmo em que eu vou adicionando os rótulos para dentro do meu conjunto de dados como se eles fossem atributos. Como é que eu defino essa ordem? Isso aí é outro papo, a gente chega lá já. Tá, o ponto é o seguinte, imagina que eu tenho esse mesmo conjunto de dados de antes, e eu estabeleço que a ordem de dependência é primeiro o rótulo 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá? Então o que eu faço é o seguinte, eu começo aqui com um único rótulo, é como se eu estivesse fazendo um binary relevance para o rótulo 1. Tá? Aí eu crio um modelo para esse cara que está com rótulo binário. Uma vez que eu criei um modelo, eu coloco o rótulo 1 aqui dentro. Essa imagem ela tem uma leve enganação aqui, que é o seguinte, na hora do treinamento mesmo, eu coloco aqui o rótulo 1, eu coloco o real, tá? Então eu coloco o que foi observado, que está marcado aqui como o rótulo esperado. No caso do teste, de pôr em produção, etc., aí esse aqui vai ser o rótulo estimado por esse modelo. Tá? Então essa setinha aqui vale para o teste, e para o treinamento eu não coloco nada estimado aqui, eu coloco o de fato observado. Tá? E aí, a partir desse momento, esse rótulo 1 passa a ser um atributo do meu conjunto de dados. Então eu tenho um atributinho a mais aqui. Né? E aí eu faço a mesma coisa para o rótulo 2, e aí os rótulos 2, eles passam a ser um atributo do conjunto de dados, que agora vai ter os meus atributos originais, rótulo 1, rótulo 2, para eu predizer o rótulo 3. E aí, assim por diante. Né? Na hora de predizer o rótulo 5, vou ter os atributos originais, rótulo 1, 2, 3 e 4. Tudo isso é atributo para mim. O problema, então, aí é definir a relação de dependência entre os rótulos. Existem vários jeitos de fazer isso, tá? Por exemplo, você pode agrupar os seus rótulos. Você pode fazer uma transposta da matriz ali, você fazer os rótulos virarem exemplos, né? E você agrupar eles de alguma maneira, né? Você pode fazer estimativas mesmo de dependência ali, fazer uma correlação de Pearson, sei lá, entre os rótulos. Existem várias maneiras. É um pouquinho manual, existem algoritmos que fazem isso de forma automática. Eu vou dar um exemplo, vou deixar como material complementar do BR+, que é de um colega meu, do Everton Sherman, que é uma boa ideia, que é o seguinte, ele primeiro faz um binary relevance e depois
ele faz um classifier chains que todos os classifiers, né, todos os classificadores usam todos os rótulos como atributos. Esses rótulos foram obtidos pelos BR. A grande vantagem disso é que você mata o problema de ter que definir a relação de dependência, tá? Aí o algoritmo vai um pouquinho além disso, mas dá para entender o conceito. O Label Power Set já entra numa outra categoria que também é transformação de rótulo, mas eu não estou transformando o meu problema de forma que eu vou ter vários classificadores para fazer uma rotulação binária, né? Uma classificação binária. No caso do Label Power Set, eu acho esse cara meio estranho. Ele não funciona muito bem em muitos casos, ele tem alguns problemas, mas ele foi uma ideia muito boa, no sentido de que eu estou transformando o meu problema multirótulo em um problema multiclasse. Tá? A partir dele tem outras variações que aí começa a ficar um pouco melhor. Uma delas eu vou mostrar aqui hoje. Mas é o seguinte, ele é bom só quando você tem poucos rótulos, e eu já vou explicar o porquê, tá? E também ou poucas combinações entre esses rótulos. O número muito alto de rótulo aumenta de forma exponencial, tá? Vocês vão entender por quê já. O número de classes possíveis. Aí o problema fica muito difícil. Quem já trabalhou com problema multiclasse e que tem muitas classes em um conjunto de dados, ou você vai ter que ter muito exemplo para você conseguir achar um modelo que defina bem os conceitos ali para cada uma das classes, ou então você vai ter um problema muito sério. Você vai ter overfitting para uma classe, underfitting para outra e assim por diante. Mas tá bom, o que é o tal do Label Power Set? Aqui eu aumentei um pouquinho para ficar um pouco mais claro o exemplo, tá? Eu coloquei exemplos 3 e 4 que não estavam aqui antes. O que o Label Power Set faz, ele simplesmente olha para esses valores aqui e atribui um número. O jeito mais fácil de fazer é você pegar o binário e transformar ele num inteiro, né? Então, eu substituo tudo isso aqui, todos esses rótulos, por uma única classe. Nesse caso, o exemplo 1 é da classe 5. Sei lá o que significa classe 5. Tá? Eu sei, na verdade. Ela significa que tem o rótulo 5 e o rótulo 3. Mas tanto faz para o meu algoritmo. O meu algoritmo daqui para frente fica agnóstico a isso. Né? É uma classe 5. O exemplo 2, classe 22. O exemplo 3, classe 18 e assim por diante. Tudo bem? Esse aqui é o classe 3, que é o decimal para esse binário aqui. Ó. Então dá para ver o que eu estava falando sobre aumentar muito o número de classes, né? Vai ser 2 elevado ao número de rótulos. E nesse espacinho curto de tempo eu falei uma porrada de algoritmo, né? Então quer dizer que se você quiser fazer classificação multirótulo, eu vou ter que implementar todos esses caras? Não. A boa notícia é que tem isso implementado em alguns lugares, né? Eu deixo a dica aqui do Scikit Multilearn, porque eu faço as coisas de aprendizagem de máquina, eu faço em Python, né? Mas também tem, por exemplo, Meca. Existem outras ferramentas que qualquer gugada que você der, você vai achar elas facinho aí, beleza? Aí a gente aproveita essa mudança aqui, né, esse corte, para mudar de fato de foco do que a gente estava fazendo até agora. Então, enquanto antes eu estava adaptando o meu problema, eu também posso adaptar os meus algoritmos mesmo, tá? Então, antes eu era independente de algoritmo e agora eu tenho um algoritmo para o meu problema. Então, são bem diferentes essas duas abordagens, tá? A ideia aqui não é mais transformar os rótulos, e sim transformar um algoritmo para o cenário multirótulo. É comum você ver modificações simples de algoritmos mais clássicos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Bom, é que aqui tem ali embaixo, né? Eu vou falar disso aqui antes. Alguns exemplos são árvore de decisão. Como é que você muda a árvore de decisão? Ao invés de você usar, por exemplo, a entropia para dividir os nós, você muda a função que está ali de tal forma que você consiga considerar melhor os vários rótulos, né? E aí você vai ter nos nó folhas, você vai ter mais de um rótulo, e na hora que chegar naquele nó folha, você atribui todos os rótulos que estão ali, né? É um pouquinho diferente. O SVM também, o SVM ele muda, ele pode, por exemplo, usar a decomposição para multiclasse, ele pode aproveitar o processo ali e fazer isso ser multilabel. Tem modificações do SVM que ele muda a função que ele está otimizando, então são coisas relativamente pequenas. Tem modificação do KNN, que eu vou citar aqui rapidinho. Né? O SVM é conhecido, esse algoritmo, ML-KNN, é um dos caras que está implementados lá no Scikit Multilearn. O que o ML-KNN faz é o seguinte, ele primeiro calcula as probabilidades a priori dos rótulos aparecerem.
Guarda isso, porque eu vou precisar disso já já. Aí, quando chega um novo exemplo, então é que ele começa a ser um pouco menos lazy, percebe? Porque ele calcula algumas coisas antes. Quando chega um novo exemplo para classificar, eu vou lá, encontro os k vizinhos mais próximos e eu calculo depois a probabilidade a posteriori dos rótulos que apareceram entre os meus vizinhos mais próximos. Então eu uso a probabilidade a priori antes para não simplesmente falar, ó, se eu tenho um dos meus k vizinhos mais próximos, tem a classe, o label 3, mas o label 3 aparece tanto, e nos meus k vizinhos ele apareceu uma vez só, né? Então a probabilidade a posteriori dele não está lá muito boa. Como é que a gente faz isso? A gente aplica a regra de Bayes. Se você não lembra o que é a regra de Bayes, olha a aula de Naive Bayes, que eu vou deixar lá o card lá em cima. Tudo bem? E aí o que é esse map que está embaixo, máximo a posteriori? Eu simplesmente calculo para cada rótulo a probabilidade a posteriori dele existir, então C1, e dele não existir, então 0, para aquele exemplo que eu estou precisando calcular. E eu olho qual dos dois é maior. Se a maior probabilidade é de existir, então eu atribuo esse rótulo. Se a maior é de não existir, eu atribuo como 0. É simples. Um cara que é mais simples ainda, que você nem vê o pessoal falar que é uma adaptação de algoritmo, porque você nem adapta o algoritmo em si, são as redes neurais artificiais. Esse aqui fica mais fácil desenhando. Então vamos brincar com uma MLP simples, né? Com 3 neurônios aqui, quer dizer, com 3 entradas, né? E é engraçado porque eu configurei para ele descobrir qual que é o formato do que eu estou fazendo e não conseguiu descobrir que o formato é um círculo aí, né? Mas tudo bem. Então vamos supor que a gente tem duas camadas intermediárias, né? Essa daqui com 5 neurônios e uma aqui, sei lá, com 4. Ah, com 5 de novo, só porque o desenho vai ficar melhor. E aí, vamos também supor o cenário em que a minha saída, né, eu tenho 3 neurônios, tá? Se fosse multiclasse, o que ia estar acontecendo aqui é que eu ia ter um neurônio para cada um dos meus rótulos possíveis, certo? E aí aqui, geralmente o que eu tenho é uma função de ativação, por exemplo, uma sigmoide, né? Então eu vou colocar uma sigmoidezinha em cada um desses aqui. E o Diego da edição vai acelerar, né? Deixa eu colocar aqui, falar que é completamente conectada, tá? Então eu deixei essa primeira camada aí com esses riscos levemente tortos, só para dizer que isso aqui é uma rede que está completamente conectada, né? Vamos supor que é uma MLP. Aqui no meio também, esses 3 pontinhos também são pensando nisso, tá? E aí aqui o que vai acontecer para mim é o seguinte, a saída de cada sigmoide vai ser no intervalo entre 0 e 1, correto? Então quando eu estou num cenário multiclasse, eu vou ter uma saída aqui entre 0 e 1 para cada um dos meus... quando eu estava dizendo aqui, eu queria me referir a isso aqui, né? Então eu tenho uma saída aqui. Para cada um dos meus neurônios que representa uma classe, eu vou ter uma saída entre 0 e 1. E eu vou ter um vetor esperado, então eu estava chamando de z em algum momento dos slides, né? Eu vou ter um vetor esperado que é algo do tipo assim. Ele é 0 para as classes que não me interessam e 1 para a minha classe de interesse. Beleza? E aí eu uso uma função de custo aqui, que vai comparar para mim esse vetor esperado z com o vetor esperado, com o vetor obtido com a saída das sigmoides aqui. Geralmente, o que eu faço na saída desses caras, eu aplico uma softmax, que basicamente vai dizer para mim o seguinte, imagina que eu tenho essas seguintes saídas, softmax, ficou lindo. Imagina que eu tenho as seguintes saídas aqui das minhas sigmoides, né? Esse cara aqui saiu, sei lá, 0,7. Esse cara saiu 0,4. E esse cara aqui saiu 0,65. O que a Softmax faz é somar todo mundo para dar 1 e tal, e pegar o maior de todos e colocar ele como 1, né? E aí eu vou ter esse vetor aqui, na verdade, com essa saída aqui, o vetor seria 1, 0, 0, e eu vou falar, errou, né?
Na minha otimização, eu vou usar o 07, 04, 065, tá? Não vou usar 100, isso aqui é só para avaliar depois o modelo em produção e tal no teste. Agora, no caso de multilabel, o que eu preciso fazer simplesmente é o seguinte. Agora, o meu rótulo, né, desculpa, o meu vetor de rótulos esperado, ele pode ter o seguinte formato. Ele pode ser ZI, que é para o IESMO exemplo, né? Ele pode ser, por exemplo, 1, 0 e 1. E aí, na hora de classificar, eu não uso mais a tal da softmax. Eu simplesmente pego e faço um threshold. Todo mundo que está acima de meio, eu falo que eu tenho aquele rótulo. E quem está abaixo de meio, eu falo que não tem aquele rótulo. Então, no caso dessa saída 07, 04, 065, eu teria acertado esse exemplo aqui se esse aqui fosse o meu conjunto de rótulos esperado. Beleza? Na hora da otimização, eu vou usar do mesmo jeito, o 07, o 04 e o 065. E aí, o que eu uso aqui? Geralmente se usa a Binary Cross Entropy, beleza? Que eu vou deixar material para vocês verem como é que calcula isso aqui. Mas a função de custo costuma ser a entropia binária. E é isso. Com essa adaptaçãozinha bem simples, a gente consegue então usar a rede neural para assinar multilabel, e tem muita gente usando isso em aplicações bem diversas. E por fim, para finalizar aqui a parte que eu falo de algoritmos, eu também quero dizer que existem vários que são baseados em Ensemble. Você não sabe o que é Ensemble, é porque você não viu a aula anterior. Então olha a aula anterior de combinação de modelos que está aqui no card também. Tem vários, tá? Eu vou usar um como exemplo, que é um cara que ficou relativamente famoso, que é o Raquel, que é o Random K-Label Sets. Ele é um meio termo entre o Binary Relevance e o Label Power Set, tá? O que ele faz é o seguinte, ele escolhe K-Label Sets. Esse K é um parâmetro, tudo bem? Um parâmetro definido por usuário, um hiperparâmetro. O que são K-Label Sets? São subconjuntos dos K-rótulos disponíveis. E eles são escolhidos de forma aleatória e sem reposição, tá? Então, se eu falo que o K é igual a 3, eu vou lá e escolho aleatoriamente 3 rótulos, o 1, o 7 e o 45. E aí eu faço um label power set disso e crio um classificador multiclasse. Aí eu volto e faço a mesma coisa. Escolho um outro K label set, faço um label power set, faço um classificador multiclasse para esse cara e vou fazendo isso. No final eu vou ter M modelos, né? No artigo ele usa M como o número de iterações, então eu vou ter M modelos, e aí cada um deles vai me dar scores diferentes para cada um dos rótulos, tá? Porque apesar de eu ter o label power set ali fazendo virar multiclasse, eu faço a inversa da transformação, certo? E aí eu vou ter os scores para aqueles rótulos lá, isso um para cada modelo. E aí eu combino, eu vou lá e faço a regra da média, que também está na aula de combinação de classificadores. Eu faço a regra da média e, dependendo de um threshold, um limiar definido pelo usuário, eu digo se o cara faz parte do meu conjunto de rótulos ou não para aquele exemplo. Tá? Então, se eu defino meio, né, geralmente a gente define por isso mesmo, se eu defino como meio o meu threshold, e aí um cara teve meio para todos os outros os modelos e tal, na média ele vai estar para cima disso. Então eu falo que esse rótulo existe, tá? Só que tem um detalhe, é a regra da média, mas é a regra da média considerando só aqueles modelos em que o meu rótulo apareceu, né, que ele foi escolhido aleatoriamente. Então, como tem essa escolha aleatória, então vai ter vários modelos que o rótulo A, B ou C, 1, 2 ou 3 não vão aparecer. Tá? Então é a média para aqueles modelos em que o meu rótulo apareceu. E aí, beleza, né? Eu sei que existem esse monte de algoritmos aí, tem jeitos diferentes de fazer a classificação multirótulo, mas como eu sei qual é o melhor? Você não sabe qual é o melhor, de sempre, né? A gente nunca sabe. Mas a gente pode fazer experimentos, a gente pode fazer um pouquinho ali de tentativa e erro. E é bom, tanto para eu escolher qual algoritmo, quanto para eu saber se eu vou colocar em produção ou não, fazer avaliação. E a avaliação que a gente viu até agora para multiclasse e binária não serve, pelo menos não diretamente, para esse cenário de multirótulo. Eu tenho que fazer algumas outras coisinhas aí, né? Eu posso usar medidas que são específicas para esse domínio,
ou adaptar algumas que a gente já conhece de antes. Eu vou ter 2 slides agora para dizer essas duas coisas diferentes, tá? Aqui eu uso o exemplo como exemplo o Hamming Loss, como uma medida específica para multirótulo. O Hamming Loss, quem lembrar aí de lógica digital, o que é Hamming Loss, beleza, pode passar um pouquinho para frente e ir para o próximo slide. Quem não lembra basicamente é o seguinte, é a média dos shor. O que é shor? Shor é o ou exclusivo, né? Então eu venho aqui, pego o meu conjunto de rótulos esperado, então eles são 01, 01, 01, 11, 00, 0, tudo binário. E aí esse aqui é o meu vetor de rótulos obtidos pelo meu método, né? Pelo meu algoritmo, pelo meu modelo. E aí eu faço o ou exclusivo entre eles. Lembrando, o ou exclusivo é o seguinte, se os dois caras batem 0, 0, 1 ou 1, o que vai dar ali é 0, beleza? Se um for 0 e o outro for 1, dá 1, tudo bem? Então eu estou somando isso, e aí eu divido por k, só para normalizar, né? Para essa soma aqui, dá entre 0 e 1. Tá? Como eu quero bater os números 0 com 0, 1 com 1, e isso no short dá 0, então eu quero que isso aqui seja baixo, tá? Por isso que é uma loss. Isso aqui é uma distância, né? Eu quero similaridade, então eu quero que esse valor seja baixo. O 0 acontece quando a classificação está perfeitinha. Você acertou todos os labels em todos os exemplos, tá? E detalhe que eu divido por n, né? Porque eu somo aqui para cada um dos exemplos. Então, se eu estou fazendo um teste, eu tenho um conjuntinho de teste de 100 exemplos, eu vou fazer essa soma aqui do shor dividido por k 100 vezes, e aí eu divido por 100 depois, para ficar alguma coisa entre 0 e 1. Beleza? É tranquilo. Dá para pensar aqui, e existem várias outras losses, né, várias outras funções de custo, baseada nessa diferença entre o rótulo predito com o rótulo o rótulo predito com o rótulo real, baseado nesses ou exclusivo, ou que nem o Jacar, que o 00 ele não conta, né? E aí você pode se divertir à vontade. Tudo que você conseguir comparar binários, você pode usar aqui. Já no caso de adaptação de medidas que a gente já conhece, eu deixei 3 exemplos aqui. O primeiro eu preciso explicar um pouquinho melhor. Acurácia, precisão e recall, revocação. Aqui na acurácia, basicamente o que eu estou fazendo é contando toda vez que é 1 e 1, tá? A explicação que eu disse que precisa é o seguinte, é que eu tenho um vetor, o de predito e o real. O end, a gente sabe, alguns caras vão dar 0, alguns vão dar 1, beleza? Se qualquer um deles for 0, não me interessa. Então aqui eu não estou casando 0 com 0. Aqui embaixo eu estou dividindo por um cara com OR. Então quando acontecer o 0 aqui, você zera a divisão inteira. Tudo bem? Porque não existe divisão por 0, sabemos. Então você zera a divisão inteira. A gente faz essa convenção. Então é isso. Basicamente eu estou contando quantas vezes eu acerto 1. Dividido pelo número de vezes e que o 1 aparece em algum dos 2 vetores. Tá? Então se eu acertar todas as vezes que 1 aparece, isso aqui vai dar 1. Se eu acertar vários 1s, mas em alguns momentos eu erro 1s, aí eu somo só embaixo e a minha acurácia vai começando a diminuir. A precisão e a revocação, né, lembrando então a precisão é aquilo de todo mundo que eu disse que é verdadeiro, quantos são realmente verdadeiros, né? Então aqui o y e z, ele me dá isso, né? Quantos que realmente são verdadeiros, dividido por quantos eu disse que são verdadeiros. Então é só você somar o vetor z, que é o vetor de preditos. A revocação é de todos que são verdadeiros, quantos que eu consegui recuperar, quantos realmente são, aliás, de todos que são realmente verdadeiros, quantos que eu disse que são verdadeiros. Confuso, mas é isso. Então aqui o que eu faço é somar embaixo o dos reais e não dos preditos, beleza? Quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ver que tem 1 milhão de medidas. O que é o importante? O importante é saber interpretar o que ela está te dando, tá? Porque a avaliação é muito importante. Tipos de erro, entender qual é o tipo de erro, quão prejudicial que ele é para o seu problema, é mais importante do que você passar uma equação aqui dessa, sai um número lá e você fala, beleza, esse é melhor que aquele lá. Tá? Então, esse é um negócio que dá para discutir um monte, mas as medidas principais estão aí, né? São essas baseadas em função de custo e acurácia, precisão e revocação adaptadas. E aí, por hoje é só. Deixei mais um exemplo aí de classificação multirótulo em imagens e tchau.